satisfação poder estar me comunicando com vocês nesse momento. Nós temos grandes motivos de agradecer a Deus pela inteligência que nos foi dada, a inteligência que foi dada à humanidade. Através dessa capacitação, o homem fez tantas coisas, criou tantas coisas, e uma das coisas que o homem criou, que é uma coisa muito boa para nós no nosso tempo, é a internet. Na verdade, se fosse algum tempo atrás, talvez eu teria que mandar uma carta para vocês agora, mas hoje nós temos esse instrumento que nos permite uma comunicação rápida, confortável, simples, e através desse instrumento, através desse vídeo que eu posso enviar pela internet, eu espero edificar a sua vida nesse momento. Eu estou fazendo esse vídeo com o intuito de compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração, tem falado comigo durante esse prático, porém eu não posso partir para a mensagem propriamente dita antes de te agradecer mais uma vez, antes de agradecer por tudo aquilo que você tem feito, por todo o investimento nesse projeto do Nepal. Eu sei que na mente de muitos de vocês esse trabalho é um trabalho meu, do Yuri, do Ramon, mas eu quero dizer que você faz parte dessa missão. Assim como eu tenho escrito nos informativos, nos recados, por e-mail, você faz parte dessa missão. Eu posso até estar aqui na linha de frente, mas você está aí do outro lado do mundo, também fazendo parte dessa missão, segurando a corda através das orações, através do sustento financeiro, para me deixar firme aqui, para que eu possa, de maneira firme e estabilizada, concluir aquilo que Deus tem proposto. Portanto, eu quero te agradecer pela disponibilidade em ajudar o reino, em participar dessa obra, e que Deus continue te abençoando. Venha te abençoar não somente com bênçãos financeiras, mas principalmente com bênçãos espirituais, te dando cada dia mais graça, mais unção, te fazendo crescer em relacionamento e intimidade com Ele. Esse é o meu desejo, e que Deus realmente te abençoe. Porém, irmãos, gostaria agora que nós pudéssemos ter um momento de reflexão. Eu quero realmente fazer uma breve reflexão, e aonde você estiver, eu queria que você abrisse seu coração agora para que a voz do Espírito Santo falasse com você. Portanto, vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, Epístola de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler dois trechos. Primeiro nós vamos ler Filipenses 1, do versículo 21 ao 26, e depois nós leremos Filipenses 2, versículo 12 ao 18. Vou repetir. Primeiro nós leremos Filipenses 1, do versículo 21 ao 26, e depois Filipenses 2, do versículo 12 ao 18. Amém? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriar em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Agora nós vamos ler Filipenses 2, versículo 12 ao 18. Amém? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos fazer uma oração e falar com o nosso Pai nesse momento também. Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de anunciar o Teu Evangelho nessa nação. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em mim e através da minha vida aqui. E Deus, te agradeço especificamente por esse momento
no qual eu estou explanando um pouco daquilo que o Senhor tem falado comigo. Que através da minha vida o Senhor venha abençoar os irmãos que estão assistindo esse vídeo, Pai. Eu, sinceramente, não sou merecedor de carregar o seu Evangelho, não sou merecedor de anunciar com os meus lábios a sua mensagem, porém o Senhor me escolheu para isso e te peço que o Senhor me capacite então nesse momento. Que não seja eu falando, mas o teu Santo Espírito unicamente e exclusivamente a falar neste momento. Que o Senhor fale e opere no coração das pessoas, Pai. O Senhor é o grande mestre, o Senhor que pode nos ensinar alguma coisa. Eu não tenho nada para passar e oferecer. Então nos ensine, nos eduque, nos mostre um caminho seguro a seguir. Deus, fale aos nossos corações. Traga transformação. Que seja rema da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, de alguns dias para cá eu tenho sido tomado por uma grande angústia. E creio eu que essa angústia, esse incômodo, tem sido colocado em meu coração pelo próprio Espírito Santo. Eu anseio, irmãos, em ver o reino se estabelecendo, o reino se expandindo. E quando eu digo que eu anseio, não é que eu anseio somente vê-lo expandido no mundo, na sociedade, mas antes em mim. Esse incômodo é por olhar a minha vida e perceber que tantas coisas na minha vida, tantas situações, fazem com que eu ainda esteja distante da vontade plena do Senhor. Às vezes, quando eu olho para o espelho da minha alma, eu percebo que há muitas coisas que são opostas aos ensinos de Cristo, ao que Cristo disse que nós deveríamos fazer. E, portanto, irmãos, eu sei que o reino já foi implantado no meu coração. Mas eu anseio pelo dia em que ele vai se estabelecer plenamente em mim. Eu anseio pelo dia da glorificação, no qual eu serei totalmente perfeito para Deus. E anseio também, irmãos, que o reino possa se estabelecer através de mim, através de nós, através da igreja, influenciando o mundo, a sociedade, transformando o contexto que vivenciamos hoje. Mas, irmãos, quando olhamos para a situação atual, quando olhamos para esse mundo pós-moderno e seus valores e o comportamento das pessoas devido a esses valores, nós percebemos que está totalmente o contrário do nosso desejo. O mundo está vivendo o oposto do que nós gostaríamos. Nós queríamos que o mundo fosse diferente, que as pessoas conhecessem a Cristo, que o pecado retrocedesse e que o reino de Cristo estabelecesse plenamente. Porém, o pecado está se proliferando a cada dia. O amor está diminuindo, como a própria palavra diz. E isso às vezes nos desanima, irmãos. Ainda que nós conheçamos a verdade, ainda que quando lemos a Bíblia e nós vemos que Cristo, não somente Cristo, mas os apóstolos e todos aqueles que foram usados para escrever as Sagradas Escrituras, eles nos deixam bem claro que no final dos tempos as coisas iriam piorar e isso seriam sinais de que Cristo estaria voltando. Portanto, quando olhamos as coisas dando tudo errado, ainda que pareça uma coisa ilógica, olhar para tudo dando errado é entender que Cristo está voltando. Mas vivenciar esse contexto é muito complicado e nos deixa desanimados, porque nos faz pensar, Deus, quando vai ser? Quando as coisas vão acontecer? Sabe, eu tenho orado e falado com Deus, eu sei que as coisas vão piorar, o pecado vai aumentar, o amor vai diminuir, e eu sei que isso são sinais da sua volta, Pai, mas vivenciar no meio de uma sociedade assim me faz ficar desanimado, porque parece que o reino não vai se estabelecer, parece que essas promessas de que essas coisas são sinais para a sua volta, parece que essas promessas são ilógicas, Deus. E eu fico desanimado porque não vejo nada progredir, nada acontecer. E eu creio que muitos de vocês também se sentem assim. Se sentem assim quando tentam lutar contra o pecado em suas vidas, tentam vencer alguma dificuldade, mas vira e mexe, caem na mesma situação. Eu creio que você se sinta assim quando você investe na sua família, na mudança do seu filho, do seu esposo, do seu parente, do seu amigo, e você nunca vê mudança. Quando você prega o evangelho no seu trabalho, você vê que as pessoas só estão interessadas em pecar cada vez mais.
Quando você liga a televisão, vê uma notícia e percebe que as coisas só estão piores. Leis sendo estabelecidas para legalizar ainda mais o pecado em nossa sociedade e coisas acontecendo, as pessoas cada vez abandonando mais o amor, pai matando filho, filho matando pai, e coisas horríveis acontecendo, e você pensa, poxa, quando que o reino vai se estabelecer? Amado, o reino, ele é já e ainda não. Isso é uma verdade teológica. E ele é já porque Cristo, quando ele vem à terra, ele instaura o reino. Ele começa o reino. E ele mesmo cita, quando algumas pessoas perguntaram para ele, mas o reino, quando vem o reino? Ele fala, o reino está nos vossos corações, o reino está no coração das pessoas. Portanto, o reino é já porque ele se iniciou em nossos corações. Mas o reino é ainda não, porque ele ainda não se completou. Porque ele não foi estabelecido em plenitude. Nem em nós e nem no mundo. Mas chegará um dia que o reino será estabelecido em nós completamente. Nós seremos perfeitos, varões perfeitos para o Senhor. E chegará um dia também que toda a terra e toda a criação será redimida. E chegará o dia da glorificação. Mas, irmãos, até lá, nós temos que aprender a lidar com ainda não. Com esse já e ainda não. Entender que é um processo. Entender que, ainda que tenha começado, as coisas não andam tão rápido como nós pensamos. Existia um grupo em Israel, um grupo partidário, político até mesmo, nós podemos dizer, que era um grupo político, que eram os zelotes. Os zelotes eram homens que eles queriam ver o reino se implantando, o reino sendo implantado com rapidez. Os zelotes, eles achavam que o Messias seria um grande guerreiro, que viria com força e violência e estabeleceria o reino. Tirariam eles do jugo dos romanos e estabeleceriam o reino de Deus. E os zelotes acreditavam nisso. E quando Cristo vem, e é a favor da paz, da mansidão, eles não entendem. Nossa, como o reino irá se estabelecer então? E Cristo frustra muitas pessoas, principalmente os zelotes, que achavam que o reino seria implantado instantaneamente, porém não foi assim. E muitas vezes, irmãos, nós temos o sentimento dos zelotes. Nós estamos assim, achando que as coisas têm que acontecer rápido demais. Não conseguimos esperar esse processo de Deus. Não conseguimos descansar dentro desse processo, confiantes de que Deus está operando e está fazendo a obra dele. Deus está fazendo a obra avançar, ainda que os nossos olhos não consigam enxergar, Deus está fazendo a obra avançar na sua família, no seu coração, no meu coração, na igreja, na sociedade. E portanto, irmãos, não podemos ficar desanimados quando os nossos olhos carnais não conseguem enxergar isso. Temos que ter fé, e ainda que nossos olhos não consigam enxergar, ter fé de que Deus está agindo e de que o reino está avançando dentro desse processo. Não será como os zelotes pensavam. Não será dessa forma, implantado instantaneamente. Não podemos querer que seja dessa forma. Será um processo e temos que aprender a vivenciar esse processo. E quando Paulo diz aqui em Filipenses 1, no primeiro texto, nesse primeiro trecho que nós lemos, você percebe que Paulo ele está ansioso por se encontrar com Deus. Ele diz que para ele morrer é lucro, porque ele estaria com Deus. Alguns eruditos, alguns estudiosos acreditam que Paulo estava cansado das aflições que seu corpo físico enfrentava. Mas quando eu olho não somente o contexto desse texto, mas toda a teologia paulina, eu consigo perceber que não é isso, irmãos. Se nós olharmos em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo também fala sobre esse desejo de estar com Deus. E se entendermos então toda a teologia exposta nas Escrituras por Paulo, nós vamos entender que Paulo ele desejava ansiosamente estar com Deus porque ele queria ser livre do pecado. Ele diz, miserável homem que sou, quando serei livre do corpo dessa morte? Paulo estava cansado dessas lutas, estava cansado de não ver o reino se estabelecendo nele, e também cansado de lutar, se esforçar, e parecer que o reino não estava sendo implantado da forma que pelo menos ele gostaria que fosse nas pessoas, na sociedade. Eu creio que Paulo vivia esse mesmo conflito. Porém, irmãos, Paulo em Filipenses 2 nos ensina como nós devemos viver diante desse conflito.
Paulo nos ensina como devemos nos comportar enquanto o reino não é estabelecido plenamente. Vamos voltar nesse texto, Filipenses 2. Nós acabamos de ler Filipenses 2, do versículo 12 ao 18, mas vamos observar mais uma vez o que as Sagradas Escrituras têm para nos ensinar. Em primeiro lugar, o que eu consigo aprender nesse texto é que enquanto o reino não é estabelecido plenamente, nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Desenvolver a nossa salvação. A igreja tessalônica, a igreja ali em Tessalonicenses, você vê Paulo ele tratando com a igreja, com as pessoas que viviam de uma maneira ociosa, porque achavam que Cristo já tinha voltado, e portanto eles estavam ociosos, sem fazer nada, sem se esforçar, entregues a uma vida sem propósito, sem significado, porque Cristo já tinha voltado, não preciso mais fazer nada. Se levantou uma heresia na igreja tessalônica, de que Cristo já tinha voltado. E muitos tessalonicenses então falam, não vou fazer mais nada, não vou trabalhar, não vou mais me esforçar para nada, para mudar, para ser diferente, não vou trabalhar para conseguir comida, não vou fazer nada, porque Cristo já voltou. Não podemos ter esse sentimento, irmãos. Não podemos, quando não estamos vendo por conta dos nossos olhos carnais, às vezes não conseguimos enxergar o avanço do reino, estamos olhando com os olhos carnais ao invés de olhar com os olhos da fé. E por conta disso, quando olhamos com os olhos carnais e não vemos o avanço do reino, ou pelo menos não percebemos ele como gostaríamos, nós não podemos descansar e fazer como os tessalonicenses. Eu não vou fazer mais nada, porque não tem o que ser feito não, irmãos. Há algo para ser feito. Enquanto o reino não é estabelecido plenamente, nós precisamos desenvolver a nossa salvação. E o que é desenvolver a salvação? Desenvolver a salvação é trabalhar para que cada dia mais você venha alcançar santificação na sua vida, mas confiante de que quem opera tudo em todos é o próprio Deus. É trabalhar para essa santificação, mas acreditando que quem está te induzindo ou te impulsionando para essa vivência é o próprio Deus. Portanto, podemos trabalhar confiantes. Às vezes nós olhamos para isso, se é Deus que opera tudo em todos, eu não vou fazer nada. Muito pelo contrário. Quando nós entendemos que é Deus que opera tudo em todos, nós nos sentimos ainda mais animados, porque sabemos que aquele que é todo-poderoso está em nosso favor e Ele irá operar aquilo que precisa ser operado em nossos corações. Portanto, vamos nos alegrar e trabalhar e acreditar que esse trabalho é o próprio Deus que tem nos induzido a fazer. Portanto, temos que trabalhar. Temos que desenvolver a salvação. Paulo diz que nós temos que ser luzeiros neste mundo, diante de uma geração pervertida e corrupta. Não podemos ser como os outros. Temos que buscar santificação e mostrar de agora que o reino está sendo implantado, através das nossas atitudes, através do nosso testemunho. Temos que não somente buscar santificação para as nossas vidas, mas mostrar o testemunho dessa santificação para o mundo. E assim colaborar para que esse reino avance. Ao invés de ficar esperando, então tá bom, se Deus vai fazer, não vou fazer nada, deixar o reino estabelecer quando tiver que ser estabelecido. Não, você tem uma parte nisso tudo. E a sua parte é desenvolver a salvação na sua vida e através do testemunho dessa salvação sendo desenvolvida, começar a mostrar para o mundo, olha, o reino já começou a ser implantado. Ainda que não esteja plenamente implantado, algo já começou. Nós precisamos preservar a palavra da vida. Desenvolver a salvação é preservar a palavra da vida. É você continuar observando os ensinos de Cristo, inclusive os ensinos éticos contidos na mensagem de Cristo, e vivenciá-los e colocá-los em prática. Não somente ter um conhecimento cognitivo, mas colocar em prática aquilo que você sabe que tem que ser feito. Isso é desenvolver a salvação. Precisamos desenvolver a salvação. Ainda que você esteja às vezes cansado. Poxa, parece que o reino nunca avança em mim. Eu oro, busco, jejuo, mas eu continuo com a mesma dificuldade, com o mesmo pecado. Não desista. Continue desenvolvendo a sua salvação. Continue buscando santificação através do relacionamento com Deus, orando, buscando, jejuando. Continue lendo a palavra, preservando a palavra da vida, observando os ensinos éticos de Deus.
e os praticando, lutando para que você consiga praticá-los pelo menos. Não desista, irmão, porque o reino está avançando. E quando isso está acontecendo, quando você está desenvolvendo a salvação, quando você não desiste, isso é a prova de que o reino está avançando. Portanto, não fique como os Tessalonicenses, não vou fazer mais nada, vou ficar ocioso. Não, desenvolva a sua salvação. Se você não aguenta mais cometer um pecado, se você não aguenta mais a luta interna que você enfrenta, irmão, seja encorajado com essa palavra e continue desenvolvendo a salvação. Continue fazendo o que você está fazendo. Continue orando, continue buscando, acreditando que um dia essa situação será transformada. Se você não aguenta mais pregar o Evangelho para os seus filhos, se você não aguenta mais pregar o Evangelho para os seus amigos do trabalho, para os seus vizinhos, seja encorajado hoje, seja fortalecido e continue. Continue. Desenvolva a sua salvação e através desse desenvolvimento, seja testemunho para os outros. Essa é a primeira coisa que nós temos que aprender. E a segunda coisa que Paulo nos ensina é que nós devemos nos alegrar. No versículo 17 ele diz o seguinte: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Essa alegria de Paulo é por olhar, é porque ele olha para o futuro e encontra esperança em Cristo, nas promessas de Cristo. E com fé ele sabe que as coisas um dia serão diferentes. Portanto, a segunda coisa que nós precisamos fazer é nos alegrarmos, confiantes de que haverá um resultado para o nosso esforço. A primeira coisa é desenvolver a salvação, e a segunda coisa é isso. É nos alegrarmos confiantes de que haverá um resultado, de que haverá um retorno para o nosso esforço. Irmãos, Paulo, ele não olhava para a situação que estava vivendo e ficava animado. Ele olhava para o futuro. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, ele chama Cristo de nossa esperança. Paulo, ele tinha Cristo como sua esperança. Em momentos de desânimo, em momentos de conflitos, até mesmo intelectuais em sua mente, por conta de acreditar em uma coisa, mas vivenciar outra, Paulo olhava para Cristo e se enchia de esperança em Cristo, sabendo que as coisas seriam diferentes. Paulo não olhava com os olhos carnais, irmãos, mas sempre com os olhos da fé, olhando para frente, olhando para o futuro, olhando para aquilo que estava por vir. E é por isso que Paulo conseguia se alegrar, porque ele sabia que ainda que fosse difícil esse processo de desenvolvimento da salvação, ainda que fosse difícil esse processo de, através do desenvolvimento da salvação, testemunhar para os outros que o reino está estabelecendo, ainda que tudo isso trouxesse aflições, tribulações, dificuldades, ainda que muitas vezes nosso esforço parece não ser recompensado, ainda que ele trabalhasse e às vezes visse as pessoas da mesma maneira, ainda que ele lutasse para que sua vida fosse diferente, para que ele tivesse mais santidade e às vezes continuasse no mesmo nível, Paulo olhava para o futuro e sabia que um dia tudo isso seria diferente, de que um dia ele seria santo plenamente, de que um dia o mundo seria redimido, de que um dia chegaria a glorificação final. Portanto, Paulo conseguia se alegrar porque sabia que teria resultados em todo esse esforço, que haveria resultados para todo esse esforço. Portanto, irmãos, nós precisamos aprender isso, aprender a nos alegrar não olhando para a situação atual, mas olhando para o futuro, para Cristo. Eu confesso que esses dias eu fui tomado por uma tristeza, por um desânimo, porque eu olho para mim e vejo que, como eu disse no início, eu olho para mim e vejo que há tantas coisas que não deveriam estar mais no meu coração, há tantas lutas que eu não deveria mais enfrentar, ou que pelo menos eu gostaria de não enfrentar mais. Eu queria ser tão diferente, queria ser mais santo para Deus, queria vivenciar um nível ainda mais profundo de intimidade, esse relacionamento que é proposto. Eu queria ver também a minha vida sendo utilizada nas mãos de Deus com poder e glória para estabelecimento do reino,
ver o Nepal se rendendo aos pés do Senhor Jesus, o hinduísmo retrocedendo, as pessoas querendo vivenciar o propósito de serem criadas, de terem sido criadas. Irmãos, e quando eu olho para o Brasil também e vejo tantas heresias na igreja, a igreja vivenciando uma situação bem complicada, de um crescimento, mas um crescimento em quantidade, não em qualidade. Tudo isso, irmãos, fez com que eu ficasse desanimado. Perguntasse para Deus: Deus, quando que o reino vai se estabelecer? Quando que as coisas serão diferentes? Quando viverei uma outra situação? E eu estou compartilhando essa palavra porque talvez você sinta a mesma coisa. Talvez você pergunte: o que tem a ver essa palavra com missão? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque missão não é algo que foi colocado para nós como uma opção. Participar da missão, ser colaborador da extensão do reino de Deus, é uma ordem. Missão é isso, é estabelecer, é ser colaborador na missão de Deus de estabelecer o reino, de fazer com que esse reino venha se expandir, venha se desenvolver. Portanto, quando estamos inseridos na missão, nós queremos isso, que o reino se estabeleça em nós e através de nós. Mas diante de um contexto tão complicado que vivemos, diante da realidade que estamos presos, diante do nosso esforço, às vezes não trazer os resultados que gostaríamos, nós ficamos desanimados, cabisbaixos e muitas vezes engessados, estáticos, e não queremos nem mesmo trabalhar mais para que o reino se desenvolva em mim e nem através de mim. Portanto, irmãos, eu estou falando essa palavra porque tem tudo a ver com missão. Precisamos ser encorajados com aquilo que aprendemos nesse momento, nesse dia. Através desse ensino de Paulo, nós precisamos nos motivar, nos levantarmos e continuarmos com o nosso objetivo de colaborarmos para que o reino se estabeleça, tanto em nós quanto através de nós. E eu quero terminar essa reflexão fazendo você se lembrar que Cristo, certa vez, comparou o reino com um grão de mostarda. Quando olhamos para um grão de mostarda, aparentemente parece ser tão pequeno, sem valor, sem significado. Mas os resultados de um grão de mostarda são enormes. Aquele pequeno grão se transforma numa grande árvore, numa grande hortaliça. E Cristo compara o reino com esse grão, querendo dizer que, a princípio, muitas vezes olharemos para a instauração do reino e pensaremos: poxa, parece ser tão pequeno, parece que nada está acontecendo. Não somente nós, mas principalmente o mundo olha para a nossa mensagem e vê a mensagem de um Deus que se entrega numa cruz, a mensagem de uma implantação de um reino por paz, através de paz e não de guerra. Que mensagem fraca, muitas vezes o mundo não nos compreende, também vê toda essa mensagem, toda a nossa ideologia, toda a nossa verdade como um pequeno grão de mostarda, irmãos. Mas Cristo deixou claro que o reino, ele se desenvolverá, ainda que aos nossos olhos, de uma forma lenta, ele se desenvolverá. E certo dia, ele será uma grande árvore, uma grande hortaliça. A Bíblia diz que as aves virão e encontrarão um lugar seguro, abrigo nessa árvore. As aves representam as nações. Um dia, não somente nós, mas as pessoas se renderão a esse reino. Esse reino será implantado de maneira plena e todos se renderão. E as coisas serão diferentes. Mas até lá, nós precisamos viver e aprendermos a viver nesse processo de desenvolvimento do reino. Enquanto o reino está desenvolvendo e não estabelecido plenamente, nós precisamos desenvolver a nossa salvação, nos santificando, fazendo com que o testemunho da nossa santificação aponte a instauração do reino. E precisamos nos alegrar, olhando para Cristo como nossa esperança, acreditando que, ainda que o contexto mostre totalmente o contrário, ainda que as circunstâncias apontem para outro caminho, nós precisamos acreditar, olhando para Cristo, que as promessas se cumprirão e de que um dia haverá resultado e haverá recompensa para todo o nosso esforço. Um dia olharemos para trás, veremos tudo aquilo que fizemos para que o reino avançasse e vamos dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Porque olha como está agora. Um dia, irmãos, toda a criação será redimida e a glorificação chegará. Até lá,
Meu desejo é que venhamos fazer a nossa parte e vivenciar com coragem, não desistindo, não ficando paralisados diante das barreiras que se levantam, mas diante dos paradoxos da vida, olhando para Cristo, que nós venhamos continuar seguindo como guerreiros que acreditam em uma verdade, que acreditam que um dia todas as promessas se cumprirão e as coisas serão diferentes. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe aí e que venhamos vivenciar o nosso papel de igreja.